Boa noite a todos, graça e paz, amém? Amém? Oxe, pensei que eu estava sozinho aqui. Espero que todos estejam bem nessa noite, estejam aí com o coração, com uma expectativa, né? Aquilo que o Senhor irá falar ao seu coração, ao nosso coração. Eu já quero adiantar uma coisa aqui para vocês. Vamos orar primeiro, né? Vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse tamanho privilégio, Deus, que nós temos, ó Pai, de estarmos aqui reunidos como igreja, Deus, para adorar, para engrandecer o nome do Senhor nesta noite, Deus. Senhor, mais uma vez nós queremos aqui invocar o Teu nome, Deus. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja à frente, Deus, de tudo aquilo, ó Deus, que nós iremos falar aqui nesta noite, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade, Deus, em nossos corações, aquilo que nós necessitamos aqui ouvir da parte do Senhor, Deus. Senhor, nos protege, Pai, nos livra de todo e qualquer tipo de mal, seja ele qual for, ó Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus todo e qualquer tipo de ação maligna, Deus, contra as nossas vidas, Pai, neste momento, Deus. Que o Senhor tome a nossa mente, o nosso coração totalmente cativo ao Senhor, Deus. Senhor, afasta de nós, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, toda distração, Senhor. Deus, toda resistência que venha a ser quebrada nesta noite, Deus, e que possamos, Deus, ouvir a Tua voz, que possamos, Deus, se permitir ser transformado pela Tua palavra nesta noite, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo especial para nós, Deus, porque aonde o Senhor andou, Senhor, as coisas aconteceram, e hoje nesta noite não é diferente. Aqui, Deus, o Senhor tem liberdade, Senhor. O Senhor tem liberdade no meio de nós para fazer aquilo que o Senhor quiser, Senhor. É o que nós oramos nesta noite, já agradecendo ao Senhor. Agora é com o Senhor, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Irmãos, eu confesso a vocês que o Senhor trouxe essa palavra no meu coração já faz aí uns dias atrás, e eu confesso a vocês que eu gosto muito de preparar a mensagem sempre dias antes que eu vou pregar. Então eu fico ali meditando nessa palavra, eu fico ali mastigando essa mensagem, e aí quando chega ali na semana da mensagem, aí eu começo a pegar ali os livros para dar uma olhadinha. E foi muito interessante que tem um ponto nessa mensagem que eu não estava muito à vontade de trazer. Eu sabia que o Senhor queria que eu trouxesse isso, mas ao mesmo tempo eu não estava me sentindo à vontade, estava ali orando ao Senhor. Deus, me ajuda, né? Porque eu sei que existe, irmãos, muitas das vezes uma ação contrária para que você seja impedido de trazer algo do Senhor para a igreja, algo do Senhor ao teu coração. E como eu ainda estou nesse processo de aprendizagem, de ministrar a palavra, de preparar os textos, os pontos, estar ali prostrado diante do Senhor, pedindo: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que traga para a igreja? Então, a gente vai aprendendo, essas coisas que acontecem antes de você trazer a mensagem. Tem mensagens que você chora a semana inteira, tem mensagens que você passa angustiado a semana inteira, inquieto a semana inteira, tem mensagens que toda a tua família fica doente. Enfim, são coisas que o Senhor tem me ensinado, e acredito que também com os outros pregadores não tem sido diferente. E ao chegar aqui na igreja hoje, eu falava para o Senhor: Deus, eu não sei nem por onde começar. Eu tinha preparado aqui uma introdução, e aí o pastor Marcos falou assim: vamos ali orar um pouquinho. E o pastor Marcos começou a orar por mim. E aí quando ele estava orando, eu falei: Senhor, me ajuda, porque eu não sei pregar. Eu não sei nem por onde começar a mensagem de hoje. E aí enquanto o pastor orava, o Senhor falou muito forte ao meu coração algo. E eu queria dizer isso para vocês. O Senhor falou assim: você vai subir lá e vai dizer o que você sente
pela igreja? O que você sente? Qual é o sentimento que está no seu coração em relação à Igreja Batista de Vila Joque? Irmãos, meus olhos encheram de lágrimas ali naquele momento. E eu queria dizer para vocês que eu amo essa igreja, cara. Eu sou muito, mas muito grato a Deus pela Igreja Batista de Vila Joque na minha vida e na vida da minha família, irmãos. Sou muito grato, eu amo vocês, porque aqui junto com vocês eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. São 16 anos desde o dia que eu me converti. Eu sou cria dessa igreja, eu me converti aqui nessa igreja, e tudo aquilo que tem acontecido, todo o aprendizado, tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, passa pela vida desta igreja. O meu casamento, antes de aceitar Cristo, eu jamais pensei em casar na minha vida. E quando eu me converti, foi aqui que o Senhor começou a ensinar-me, através da sua palavra, o valor de um casamento. Então o meu casamento, ele é um milagre, e esse milagre passou pela oração da igreja, pelos ensinamentos da igreja. Para os mais antigos, e um dia eu vou voltar nesse assunto, o meu filho, Davi Lucas, que hoje tem 9 anos, é um milagre de Deus, e passou pela intercessão, pela oração, durante 9 meses da gestação da minha esposa, passou pela oração de vocês. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu de bom na minha vida, de extraordinário na minha vida, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, muito, mas muito grato mesmo. O seminário nasceu aqui dentro, o sonho de estudar um pouquinho as escrituras foi aqui dentro. A forma com que as pessoas me ensinaram hoje a liderar uma célula, que é o Valdo, é o grande responsável, é o grande, assim, exemplo de liderança que eu tenho, sabe? Foi ele que me ensinou a forma de liderar através do Projeto Armando ali, como ele liderava o Projeto Armando, ele me deu a oportunidade de começar a pregar para as crianças, e aqui eu comecei a aprender como trazer essas palavras da Bíblia para as criancinhas, e poder entender alguma coisa, e ali o Senhor começou a me ensinar como eu poderia pregar, ou aprender a pregar, como eu estou ainda aprendendo. Então, irmãos, o crescimento tem sido muito rápido, são 16 anos, mas as coisas têm acontecido muito rápido na minha vida, e eu sou muito grato a vocês, muito mesmo. Eu amo essa igreja, e foi isso que o Senhor pediu para que eu começasse a mensagem hoje. Essa igreja, ela é perfeita? Não, irmãos. Tem problemas? Tem sim. Possivelmente você está hoje amargurado, chateado, com alguma coisa que o irmão fez para você. Mas isso, irmãos, não pode em nenhum momento nos paralisar e nos deixar entender o valor, sabe, desta igreja na minha e na sua vida, como Deus tem usado os irmãos, ainda esses irmãos que se levantam contra você, Deus tem usado para forjar o teu caráter, muitas vezes para quebrar o seu orgulho, para te fazer se humilhar, como aconteceu e tem acontecido comigo também, e isso é bênção. Quando nós colocamos o Senhor no centro, ou pelo menos quando nós buscamos a fazer a vontade de Deus, tendo a palavra como a nossa regra de fé e prática, nós vamos entender que muitas das coisas que acontecem na igreja, é com a permissão do Senhor, na minha e na sua vida, e isso em nenhum momento pode apagar o amor, porque irmão, se Deus é soberano, se você entende que Deus é soberano na sua vida, Ele é o Senhor da sua vida, você vai saber que Deus te colocou aqui, não foi por um acidente, Deus não comete erros. Então se Deus te colocou aqui nessa igreja, é para que você resplandeça a glória dEle, não só no meio dos irmãos, mas no meio de uma comunidade, chamada Jockey Club, Cidade São Vicente, Nação Brasil. Eu queria dizer isso para vocês, começar dizendo essa mensagem, irmãos. Sou muito grato, muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, pastor Marcos, pela paciência que tem tido comigo. Muito obrigado, irmãos, por cada irmão que, em cada momento triste da minha vida, veio sempre com uma palavra de encorajamento. Quantas vezes, quantos irmãos aqui, em momentos tristes, que eu entrei aqui na capelinha triste,
às vezes com vontade de largar tudo. Eu recebi um abraço, somente um abraço, e aquilo, sabe, trouxe um ânimo, restaurou. Quantas vezes, irmãos? Então eu queria pular esse ponto que eu coloquei aqui e dizer isso para vocês: como eu amo vocês. Eu sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês. Amém, queridos? Queria compartilhar rapidamente um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 25, a minha versão aqui é Revista Atualizada. Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 25, o texto vai dizer assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Irmãos, é muito interessante a gente olhar um pouco o contexto dessa passagem, e nós vamos perceber que por onde Jesus ele passava, ele fazia seus grandes feitos, seus grandes milagres. Jesus, ele não perdia tempo, ele não perdia as oportunidades. Então Jesus, ele curou os enfermos, Jesus, ele ressuscitou os mortos, Jesus, ele tirou o fardo pesado das pessoas. Jesus, a sua didática, o seu ensino era algo que jamais alguém havia visto naquele momento. Jesus, ele atraía as pessoas para perto. Jesus atraiu os seus discípulos, Jesus atraía os pecadores eram atraídos para perto de Jesus, mas também Jesus atraía as multidões. As multidões eram compostas de pessoas que se maravilhavam com os grandes feitos, com os grandes milagres de Jesus. Aonde a multidão sabia que Jesus estava, elas corriam lá para se maravilhar com os grandes feitos, com os grandes milagres que Jesus fazia. Mas essa multidão, embora estivesse ao lado de Cristo, eles não queriam negar a si mesmo, e eles não queriam sacrificar nada da sua vida em pró da própria palavra de Deus. Eles não amavam Jesus, eles queriam estar perto de Jesus somente por aquilo que Jesus poderia dar a eles. Eles queriam receber algo de Jesus, mas eles não reconheciam Jesus como o Salvador, como o Libertador, como o Messias. Eles queriam as bênçãos, mas não queriam o abençoador. O versículo 22 vai nos mostrar um dos milagres que Jesus fez enquanto passou pela terra. Nos mostra aqui no capítulo 22 o seu grande poder, tanto no mundo físico quanto também no mundo espiritual. É muito interessante saber que Jesus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele tem todo o poder. Satanás não é nada perto do poderio de Jesus. Lucas vai dizer que Jesus expulsa Satanás com um dedo de Deus apenas, só com um dedinho de Deus. Então nós percebemos aqui a grandeza do nosso Deus. Agindo Deus, quem é que pode impedir, meu irmão? Agindo o Senhor, quem é que impedirá? E aí nós percebemos aqui esse grande, extraordinário milagre. Existia uma pessoa que estava sofrendo durante um bom tempo, era cego e mudo, e isso era algo que os próprios demônios estavam fazendo na vida desse homem. E aí quando ele se encontra ali com Jesus, Jesus liberta esse homem desses demônios, e esse homem, ele começa a enxergar e começa a falar. Imagine, irmãos, a alegria desse homem
e esse encontro com Cristo. E é isso que acontece todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor. O Senhor, Ele tem o poder de transformar a nossa vida e o nosso coração e todo o nosso ser. É muito interessante isso. E no versículo 23, diante desse grande feito, havia muitas pessoas que estavam presenciando esse milagre. Outras até ficaram sabendo, mas a verdade é que o texto nos mostra que a multidão, eles ficaram maravilhados com aquilo. Ficaram impactados com esse grande feito de Jesus, com aquele grande milagre. Mas ao mesmo tempo que eles ficaram maravilhados, eles tiveram dúvida no coração. Eles tiveram dúvida, porque eles fazem uma pergunta: olha, é esse mesmo o filho de Davi? Será esse o mesmo Messias que foi anunciado lá no Antigo Testamento, que viria, o Salvador, o Libertador, aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, pelo profeta Daniel, Joel? Será que é esse mesmo o nosso Libertador, o nosso Salvador? Aquele que iria nos libertar, sabe, do jugo do Império Romano? Será que é esse mesmo? Embora eles tivessem visto aquele grande milagre, no coração deles foi gerada uma dúvida. Veja se essa reação, muitas das vezes, trazendo para os dias de hoje, não é parecido com aquelas pessoas que muitas vezes presenciam o dia do milagre, ouviu os milagres acontecerem, e até mesmo foram agraciados por esses milagres, que muitos se admiraram, que muitos se maravilhou. Quantas vezes nós ouvimos aqui nessa igreja os grandes feitos do Senhor? Quantas vezes nós vimos aqui milagres do Senhor, milagres de transformação, milagres de cura física, quantas e quantas vezes? Mas aí quando diante de uma crise, seja ela aonde for, em área da sua vida, você duvidou do mover de Deus e do poder de Deus. Quantas vezes você se maravilhou com os milagres, mas hoje, ao olhar para o seu casamento, você diz assim: olha, para o meu casamento não tem mais jeito, para essa situação que eu estou vivendo não tem mais jeito, eu acho que Deus não pode operar aqui, eu acho que Deus não pode mudar isso aqui. Quantas vezes a dúvida veio no seu coração, ou melhor dizendo, você deixou a dúvida ocupar o lugar do seu Criador? Muitas vezes é uma situação no trabalho, você olha e fala assim: olha, não tem saída, não tem mais jeito, mas você presenciou grandes feitos aqui mesmo. Talvez você tenha sido um agente de milagre, e aí o tempo foi passando, e você foi deixando isso de lado, e aí você é levado a pensar: para mim não tem mais jeito, falhei de novo. Será que Deus pode fazer algo por mim? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Ele está me vendo? E aí a dúvida começa a brotar no seu coração, assim como brotou no coração da multidão. Será que essa situação que eu estou vivendo, o Senhor pode restaurar, pode restituir? Lá em João, capítulo 14, versículo 1, o próprio Jesus vai dizer assim: olha, não se turbe o coração de vocês, creia em Deus e creia também em mim. Em Lucas capítulo 24, versículo 38, Jesus vai dizer assim: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Gente, o Senhor é o nosso Deus, o Deus poderoso que nós louvamos aqui e agora nessa noite. Ele continua operando os milagres, Ele continua transformando vidas, Ele continua dando visão ao cego, Ele continua fazendo seus grandes feitos. Se necessário, Ele abre o mar para você passar, mas que no seu coração não haja dúvida. Creia, acredite que Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Jesus diz para Tomé assim, lá em João capítulo 20, versículo 27, olha: pare de duvidar, Tomé, e creia, e acredite, não seja como a multidão que viu o milagre, mas duvidou.
ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, não temas, querido, o Senhor é contigo. Jeremias 29:11 vai dizer esse versículo muito bonito e conhecido: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de fazer você prosperar e nunca te causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Creia, acredite, e o Senhor vai fazer você sonhar os sonhos de Deus. Quando duvidamos, irmãos, agimos quase sempre pelas nossas próprias forças, sendo instáveis. Por isso que muitas vezes nós vemos irmãos em cima, embaixo, em cima, embaixo, porque tem a dificuldade de se firmar a fé no seu coração. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 8 vai dizer assim: está escrito que aqueles que duvidam deve orar, deve pedir por fé, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo um vento, e que não receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, e é instável em tudo aquilo que faz. Quando a dúvida vem, é muito fácil acabar em decisões erradas, em escolhas erradas, escolhas de caminhos errados, porque você fica dividido em que decisão você deve tomar, porque falta para você uma verdade absoluta, que está na palavra de Deus. A dúvida é inimiga do crer, e também inimiga da comunhão. Então, um dos antídotos para você viver uma vida sem duvidar, é buscar o Senhor intensamente, diariamente, e a sua palavra. Precisamos ler, precisamos orar pedindo discernimento sobre a palavra de Deus. Então, a primeira coisa é essa, de você não duvidar, porque a multidão viu e duvidou. A segunda coisa que me veio ao coração está no versículo 24, que vai dizer assim: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram integrantes de um partido formado entre os judeus, cuja atuação é destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus Cristo, porque eles tinham medo de perder o seu status, o seu poder, e na verdade estava perdendo mesmo. É difícil saber o significado correto do termo fariseu. A interpretação mais provável é que esse termo seja derivado do verbo hebraico, que significa separar ou dividir. Se isso de fato estiver correto, então o termo fariseu significa algo como povo separado, ou o separatista. Eles se achavam assim. Então eles faziam ali a sua panelinha, o seu grupinho ali, e era um povo separado dos pecadores. Jesus, muitas das vezes, condenou os fariseus por sua hipocrisia. Eram homens que adoravam aparecer em suas orações públicas, gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas, os primeiros bancos eram deles, gostavam de aparecer, gostavam de status. Se fosse hoje em dia aí, meu Deus do céu, eles estariam aí sempre nas redes sociais em primeiro lugar. Eles faziam muitas coisas só para manter a aparência, e davam mais atenção à tradição oral, ou seja, à lei, e muitos desses fariseus caíram no legalismo. Obedecer a todas as regras se tornou mais importante de ter um coração sincero e arrependido, quebrantado. Eram pessoas que não se importavam com o próximo, se importavam apenas consigo mesmo. Apesar de acertarem em muitos pontos em sua doutrina, os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade, que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Isso porque na verdade eles possuíam um entendimento equivocado da palavra de Deus. Então esses fariseus, que se diziam ali religiosos, ali conhecedores da palavra de Deus, eram pessoas que tentavam ali, procuravam viver a aparência, mas eles não viviam a palavra. Queriam que os outros vivessem, mas eles não.
Então o texto vai dizer que eles, ouvindo a dúvida da multidão, olha só, uma dúvida que gera algo, ouvindo a dúvida da multidão, eles murmuravam, ouvindo, murmuraram. Irmãos, eu queria dar um ponto aqui, eu queria parar um pouco aqui e pensar junto com vocês, essa palavra murmuração. Murmurar significa sussurrar, ou dizer algo em tom muito baixo. Nos textos bíblicos, o verbo murmurar significa resmungar, sussurrar, é um discurso semi-articulado e simplesmente um dizer interior. Murmurar é você dizer algo, e o problema não é você dizer algo, mas é aquilo que sai do teu coração que move o dizer algo. Mas por que murmurar é um comportamento frequentemente condenado na Bíblia? Isso acontece porque geralmente a murmuração está imbuída em descontentamento, insatisfação, queixa, lamentação. Comumente a murmuração expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e rebelião. Olha, irmãos, essa palavra murmuração, olha só quantas coisas, quantas raízes ruins. O problema da murmuração é ainda pior quando geralmente Deus é o alvo da murmuração direta ou indiretamente. Muitas das vezes quando murmuramos com coisas relacionadas ao Senhor, nós precisamos dar uma olhada para dentro do nosso coração, diariamente. Às vezes a murmuração se torna um vício nas nossas vidas. E aí a gente percebe claramente que Deus abomina esse tipo de sentimento ou de prática. A murmuração, ela consegue destruir, irmão, a sua família sem você perceber. Porque muitas vezes você começa a murmurar para o seu marido, achando que é um desabafo, alguma coisa, mas isso está gerando algo ruim dentro do coração dele, porque o pecado que você está cometendo, e muitas vezes você não percebe, porque você já está acostumado a fazer, está fazendo mal para a sua própria família, para o seu próprio filho, que está ouvindo muitas vezes a murmuração dentro da sua casa, a murmuração muitas vezes para o seu amigo, às vezes mesmo até para o irmão da igreja. Isso pode trazer destruição para a família, pode dividir uma empresa, pode dividir a igreja, separa amigos e leva irmãos a enfrentar outros irmãos, tudo por causa de um sentimento ruim que brota no seu coração, porque você não vigiou. Muitas vezes você deixou a palavra de Deus de lado, e ela já não tem mais confrontado você nestas coisas, ou eu nestas coisas. A murmuração, ela é muito perigosa, e é muito sutil também. A palavra nos diz que a boca fala o que o coração está cheio. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 34. A murmuração, ela causa divisão. A murmuração, ela tem a habilidade de fazer com que o homem veja o outro como seu inimigo. A murmuração dividiu a igreja no primeiro século entre gregos e hebreus, onde a murmuração se produz confusão, e a confusão produz divisão, e a divisão é uma coisa condenável pela palavra de Deus. Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo vai dizer lá no versículo 17 e 20, rogo-vos, irmãos, que noteiem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suave palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. A murmuração, ela acaba com uma amizade, irmãos. Provérbios capítulo 16, versículo 28, vai dizer assim: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa amigos íntimos. Pessoas que andaram juntas, que gostavam de compartilhar a multa com comunhão, hoje estão separadas por causa da murmuração, demonstram frieza e tensão, tudo porque alguém deu brecha à murmuração.
A murmuração, ela paralisa o trabalho na igreja. Na verdade, a murmuração, ela paralisa tudo. Lá em Números, capítulo 12, versículo 15, vai dizer assim: assim, Miriam esteve fechada fora do arraial. Miriam era irmã de Moisés. Moisés, um grande homem usado pelo Senhor. O homem que foi usado pelo Senhor para libertar o povo do Egito. O homem que viu o mar se abrir. Um homem grandemente usado por Deus, e a sua própria irmã, junto com o irmão, começaram a murmurar de Moisés. O que aconteceu? Deus, conhecendo o coração do homem, conhecendo o coração da mulher, Miriam pegou uma lepra violenta. E aí o que aconteceu com Miriam? O texto vai dizer: assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, porque a pessoa que era leprosa tinha que ser afastada do arraial, da comunidade. Então, enquanto Miriam ficou afastada, o povo ficou esperando, paralisado, quando já era para eles caminharem. Então, por causa da murmuração de Miriam, o povo teve que esperar até ela voltar. Muitas das vezes, irmãos, ou quase sempre, ou sempre, a murmuração, ela paralisa a obra da igreja. A igreja não consegue andar, ainda que alguns tentem, mas ela não consegue andar quando existe murmuração no meio dela. E isso é muito sério. Precisamos fazer diariamente, sabe, um olhar para dentro de nós mesmos, e pedir um discernimento do Senhor, para ver se nós não estamos causando esse tipo de coisa, dentro da família, dentro da igreja, dentro do trabalho. Porque muitas das vezes a gente fala assim: olha, por que certa igreja não consegue andar? Por que certa igreja não consegue caminhar? Não prossegue? Será que é culpa do pastor? Será que é culpa dos líderes? O texto vai nos ensinar que quando existe esse tipo de prática dentro da igreja, dentro de uma cidade, dentro de uma casa, tudo é paralisado. A murmuração de Miriam paralisou uma nação, a nação de Israel. A história da igreja demonstra que a murmuração detém o crescimento da obra de Deus e a paralisa. Tiago capítulo 5, versículo 9 vai dizer assim: irmãos, não vos queixes um dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Eis que o juiz está à porta. O segundo verso de murmuração aqui fala de uma forma geral, que está lá em 1ª carta aos Coríntios, versículo 10, vai dizer assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuram, e pereceram pelo destruidor. Irmãos, a murmuração é algo que faz mal para quem murmura também. Filipenses capítulo 2, versículo 14 ao 15, vai dizer assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como um astro no mundo. Isso me mostra que a murmuração ofusca o brilho do Senhor em nossos corações, porque quando deixamos essas coisas de lado, o texto vai nos ensinar que nós resplandecemos como astro no mundo, a luz que brilha em meio à escuridão. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, fala assim: olha, deixe essas coisas para trás, deposite isso no altar do Senhor. Se é algo que é mais forte do que você começa a orar, você começa a ler a palavra, você começa a pedir ajuda, e isso vai ficar para trás com certeza, porque não é o desejo de Deus nem para mim, nem para a sua vida. Versículo 24 ainda vai dizer assim: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuraram, e começaram a dizer: este expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu. Uma outra característica dessa passagem que me chamou a atenção
foi que os fariseus não chegaram para Jesus e falaram para ele assim: Jesus, o Senhor está expulsando o demônio pelo poder de Deus. Eles não falaram na frente de Jesus, eles falaram pelas costas. Olha só, irmãos, falaram pelas costas. Isso é uma característica de pessoas que têm dificuldade com a verdade. E o texto nos mostra que esse tipo de conduta é reprovado por Deus. Sendo assim, nós nunca devemos fazer tal coisa. Aqueles que um dia entregou a sua vida a Cristo, precisa se esforçar diariamente para não cometer esse tipo de prática, que é muito sutil e muito fácil na minha vida e na sua vida. Murmurar e falar pelas costas. E o mais grave ainda, falar pelas costas de um irmão seu. O texto nos mostra que estar perto de Jesus não impediu das pessoas murmurarem, duvidarem, de tomarem partido. Eu posso até estar perto de uma pessoa, até falar com ela, mas eu não posso não conhecê-la. O que vai impedir o pecado em nossas vidas, esse tipo de prática em nossa vida, é o relacionamento íntimo com Deus, próximo com Deus, é o conhecimento de quem Deus é, de quem Deus representa, e quem somos nós diante desse Deus. Então, estar perto de Jesus, vivenciar os milagres que Jesus fez, como eles aqui vivenciaram, eles estavam perto de Jesus, mas só o estar perto não significa nada. É necessário uma entrega, é necessário entregar o seu coração por completo, é necessário reconhecer quem é o Senhor da sua vida, é necessário buscar um relacionamento com Ele, porque somente assim conseguiremos vencer essas coisas. Sozinho nós não venceremos. Romanos capítulo 1, versículo 28, 30, vai dizer assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles estavam perto, mas não se importaram em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Muitas das vezes nós vamos para a célula, vamos para a igreja, e é só isso. Nós não procuramos um relacionamento próximo, nós não queremos muitas vezes pagar o preço, nós não queremos sacrificar nada em nossa vida, e aí facilmente seremos abatidos, irmãos. E o texto continua: e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Romanos capítulo 1, versículo 28, 30. Então, como ter um relacionamento com Deus? Lendo a palavra, orando, porque você vai se deparar com verdades que são inegociáveis. Esses fariseus aqui, eles faziam parte de um partido, eles tomavam partido, eles eram partidários. Partidarismo, o ato de tomar partido de algo ou alguém. O partidarismo também, na família ou na igreja, provoca confusão. É mais uma consequência direta do seu aspecto humano e temporal, causado por questões políticas, interesses pessoais, espíritos facciosos, rebeldia, insubmissão e outros fatores. A formação de grupinhos ou partidos, seja no trabalho ou na igreja, promove sérios conflitos entre os irmãos. E isso é muito sutil também. Muitas das vezes nós formamos grupinhos fechados na igreja, mesmo não admitindo que estamos com um grupo fechado. Muitas vezes movido por um sentimento dentro do nosso coração, chamado orgulho, vaidade. É tipo assim, ó, a igreja não vai, mas esse grupo aqui é uma benção. A igreja lá não faz isso, mas esse grupo aqui faz. Nós nunca deveremos separar um grupo da igreja, porque o grupo está para servir a igreja, a célula está para servir a igreja, o ministério tal está para servir a igreja.
Filipenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Os fariseus eram mestres nesse tipo de comportamento, porque Jesus nunca foi o centro da vida deles. Irmãos, quando Jesus deixa de ser o centro da nossa vida, facilmente nós tomamos partido de algumas situações dentro ou fora da igreja. Muito fácil eu colocar, por exemplo, o Quirino, que eu gosto, em alguma coisa para ele poder fazer, mas é porque eu gosto dele. E aí eu deixo o Paulo de lado, porque o Paulo, eu não me simpatizo muito com ele. Quando eu deixo o Senhor ocupar um centro no meu coração, facilmente eu cometo esses tipos de erro, dentro da casa que é do Senhor, como nós cantamos aqui. Na verdade não cantamos, o pastor que leu aqui, Colossenses capítulo 1, Cristo é o cabeça da igreja, meu irmão. É Ele que determina o que fazer ou deixar de fazer, não eu, nem a minha vontade. Precisamos tomar cuidado, precisamos ter aquela oração bem sincera diante de Deus e falar: Senhor, o que eu tenho feito, ou esse grupo, esse ministério, ou ele é realmente para servir ao Senhor? Ou será que tem algo no meu coração? Isso é muito sensível, é você e Deus. Não cabe ninguém aqui falar, porque ninguém tem o poder de saber. Mas o importante é buscar fazer sempre a vontade de Deus. O que Jesus faria em meu lugar. Esperar a vontade de Deus acontecer também é uma outra situação que nos ajuda bastante. A terceira coisa que me vem ao coração está no versículo 25, que diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E quando eu meditava aqui no texto, eu falei: nossa, que palavra dura, que palavra forte. Jesus, ele usa aqui 3 situações: casa, cidade e reino, para falar sobre um assunto com essas pessoas. Jesus, conhecendo-lhe o pensamento, ainda que eles tivessem falado pelas costas, Jesus conhecia eles. O versículo fala de um milagre, os versículos falam de milagre, do poder de Deus, fala da admiração do povo, fala da dúvida do povo, fala da murmuração, fala de um grupo partidário. E é muito importante que você faça um exame agora da sua vida, do seu coração, porque não é a minha fala, mas é uma revista do Deus poderoso, que conhece todas as coisas e que te sonda nesse momento. Como é que você tem se deparado com essas coisas que falamos hoje aqui nessa noite, diante do Deus que conhece todas as coisas? Reino, casa, cidade dividida. Fiquei pensando o que levou esse diálogo todo, e toda essa questão dos versículos anteriores tem um porquê. Tudo começa através de um milagre de Cristo, porque Jesus nunca foi o centro, nunca foi o Senhor do coração dessas pessoas que aqui estavam, nunca foi o centro da vida deles. Sendo assim, não tinha eles o mesmo pensar e o mesmo sentir. Paulo adverte a igreja em Filipos que eles deveriam ter o mesmo pensar, eles deveriam ter o mesmo sentir. E no capítulo 2 de Filipenses, versículo 2 e 3, ele vai dizer assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Ou seja, tenham o mesmo pensamento, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. No capítulo 4 de Filipenses, versículo 8 e 9, ele vai dizer assim, que nós devemos pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, é isso que nós devemos pensar. Tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, são essas coisas na qual nós devemos pensar. É isso que tem que ocupar a nossa mente.
Não dá lugar às coisas ruins, não dá lugar à murmuração, mas aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Para Paulo, o efeito do Evangelho, ou seja, o efeito da vida de Cristo, do testemunho de Cristo, na mente das pessoas, resulta em uma ação, e uma ação transformadora. A ideia aqui é você adquirir a mente. Essa forma de pensar que Paulo ensina é você adquirir a mente de Cristo. A forma de pensar de Cristo é se permitir ter a mente transformada por essa palavra. É como se fosse um transplante de mente. Você tira a mente sua e coloca a mente de Cristo. Se não for assim, uma casa, ela será dividida. Uma nação, ela será dividida. Em Romanos capítulo 12, ele vai falar sobre isso. Renovar o entendimento e seja transformado. Transforme a vossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. Não é pelo seu entendimento, mas é o entendimento das Escrituras. Efésios capítulo 4 vai dizer assim: renovai-vos segundo o Espírito do vosso entendimento. A ideia é renovar as práticas pelo novo entendimento. E esse entendimento, uma vez em Cristo, nos faz ser um. Se não houver esse entendimento, dificilmente nós seremos um. Se nós não tivermos essa mente transformada, dificilmente nós seremos um em casa, na igreja, no trabalho. É essa unidade em Cristo que resulta em nós uma comunhão no casamento, uma comunhão no trabalho, uma comunhão na igreja, uma comunhão numa nação. A unidade não é uma palavra de ordem que eu chego aqui para vocês, ou para o pessoal da célula, ou para vamos lá, olha, vamos viver em comunhão, olha, vamos lá junto, todo mundo junto, em um só pensamento. Isso não funciona, irmãos. Isso jamais vai funcionar. Vamos lá ficar de boa, seja um com o seu próximo. Isso não dá certo. Mas a unidade, na minha opinião, é algo sobrenatural, é algo de Deus para nós, é algo de Deus para a sua igreja, que Ele que edifica, porque é Cristo manifestado. Cristo é tudo em todos. E esta unidade se dá em uma mente renovada, que resulta em práticas transformadas. Se Cristo for tudo em nós, ou para nós, então com certeza nós seremos um. Quando Cristo for o centro do meu casamento, eu serei um com o meu marido, ou eu serei um com a minha esposa. Então, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ter uma postura diferente? Você pode ter uma postura diferente quando você voltar à prática de leitura da palavra, ou quando você começar a ler a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai dizer que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Existe poder na palavra de Deus, irmãos. Quando nós lemos a palavra, nós somos libertados, nós somos transformados, nós somos levados à mudança. Por isso a importância de ler a palavra. Só que a gente está vivendo um dia hoje de correria, estamos vivendo um dia alucinado. As redes sociais são bênção, mas têm roubado muito tempo de algumas pessoas. O trabalho, o ganhar dinheiro tem ocupado muito tempo de pessoas, e eles têm deixado a palavra de lado. E quando eles deixam a palavra de lado, eles ficam fragilizados, irmãos, porque a palavra de Deus é o alimento para nós. Quando não lemos a palavra, quando nós não meditamos na palavra, nós somos enfraquecidos. A palavra de Deus, ela transforma o nosso entendimento. Buscar a Deus através da sua palavra é uma questão de sobrevivência para nós. Se nós não entendermos isso, nós iremos sucumbir. Não haverá nunca unidade. Teremos sérios problemas na nossa vida pessoal, dentro da família. Resgatar a autoridade das Escrituras é fundamental para uma unidade no casamento e na igreja. Precisamos voltar às Escrituras. Não é só a questão da vontade de ser uma boa esposa, de ser um bom marido. Isso não é suficiente, eu querer ser um bom marido para Cris, com a minha própria vontade, que eu não vou conseguir. Eu posso até tentar, mas eu não vou conseguir. Eu preciso que a palavra me oriente, que a palavra traga vida, transformação ao meu coração, e aí eu serei um bom marido, e aí
as mulheres serão boas esposas, filhos serão um bom filho, irmãos serão bons irmãos para com os outros. A palavra de Deus entendida e praticada me faz uma pessoa melhor em todas as áreas da minha vida, mas é preciso ler, entender e praticar. A segunda coisa, além da palavra, é a oração. Esse momento a sós com Deus, não dá para negociar isso, irmãos. Se você trabalha muito, então ora ao Senhor, peça para acordar 1 hora mais cedo. Mas é madrugada. O Senhor vai te capacitar. O que importa é o desejo, é a vontade de buscar um relacionamento com Deus, a prática da oração, que tem ficado também de lado com essa vida tão corrida e secularizada. Uma vida de oração sadia leva a comunhão na família. Até combinou, né? Uma oração sadia leva a comunhão na família e na igreja. Muitas das vezes a falta de um referencial faz com que você também enfraqueça. Ter a mesma mente não significa ter a mesma opinião. Ter um modo de pensar igual não significa ter a mesma opinião. Mas é pensar como Cristo pensa, colocar o Cristo no centro, no referencial. Porque se não for assim, eu serei meu próprio parâmetro e eu sempre estarei certo. Quantas famílias hoje, elas estão divididas, quantos casais estão divididos porque um pensa uma coisa e o outro pensa outra, e deixaram a palavra de Deus de lado, que é o parâmetro para as nossas vidas. Se a gente não se alimentar de palavra, de oração, ter Cristo como nosso referencial, nós vamos achar que eu vou achar que a minha forma de pensar é a certa, e a Cris ela vai ter que me obedecer e ponto final. Ou ao contrário, a Cris vai achar que ela está certa e eu vou ter que me submeter e ponto final, porque ela está certa. Se a gente perder esse referencial, irmãos, nós teremos sérios problemas dentro do casamento, dentro da igreja. E uma vida de sacrifício. Aquele que medita na palavra, aquele que entende o que está na palavra, aquele que tem procurado praticar essa palavra, essa prática, ela vai te levar sempre ao sacrifício, irmão. Você vai ter que aprender a ser como aquele que é seu referencial, e quem é seu referencial é Cristo. E como foi que Cristo andou na terra? O que foi que Cristo te ensinou enquanto Ele andou na terra? Uma vida de sacrifício. Ele mesmo sendo Deus, Ele se tornou servo, Ele se humilhou, Ele apanhou na cara, e o texto de Isaías diz que Ele não abriu a boca, porque Ele sabia para qual Ele veio. Então Ele se humilhou, e no final o que Ele fez? Ele se sacrificou, Ele foi crucificado na cruz. E muitas vezes a gente lê essa palavra, mas a gente não quer se humilhar, a gente não quer perdoar, a gente não quer se sacrificar, a gente não quer ir para a cruz, ou seja, a gente não quer nada, a gente só quer bênção, mas não quer viver Deus, não quer viver Jesus. Muitas das vezes parecemos com essa multidão, que fica maravilhado com os milagres, mas apenas maravilhados, porque não querem negar a si mesmo, não querem ir para a cruz. Irmãos, não existe evangelho sem a cruz, não existe vida com Deus sem humilhação e sem sacrifício. Então a leitura da palavra, o meditar na palavra, a prática da oração, ter um referencial, vai te levar a uma vida prática de sacrifício. Ter a mente de Cristo é assumir o dano do outro, irmão. Ter a mente de Cristo é assumir o dano do outro. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: quando tiver uma questão entre vocês, assumam o dano do outro. Olha que lindo isso. Quando isso acontece no meio de uma casa, no meio de uma família, de um casamento, ou no meio de uma igreja, tudo fica muito mais fácil. Tem situações que você está certo, mas você assume o dano do outro. Deixa que eu resolvo. Aí até coloquei um exemplo aqui. Exemplo, vai. Até peguei esse exemplo de nem lembro agora onde foi que eu ouvi isso. Se eu estou aqui com o meu carro estacionado na igreja, e aí deixei o carro estacionado, o irmão vai lá dar ré e bate no meu carro, e aí quebra o para-choque do meu carro, certo? Pela lei, quem é que tem que pagar isso? Quem é o culpado disso? O irmão que deu a ré. E quem é que tem que pagar esse prejuízo? O irmão, não é isso? Mas quando eu tenho
a sensibilidade, quando eu tenho Cristo como meu referencial, qual é a minha postura diante disso? Paulo, você bateu no meu carro, cara. Poxa, Wagner, cara, me desculpe, eu não vi o seu carro. Cara, eu estou passando por uma situação muito difícil. Cara, mas eu vou pagar. Eu posso pagar isso em 50 vezes? Assumir o dano do outro é olhar para o Paulo e já perceber que ele não tem condições de pagar. Então, se eu tenho condições de pagar, eu vou dizer para ele assim: Paulo, deixa quieto, deixa como está, ou seja, eu assumo o dano dele. Dentro de um casamento, dentro da igreja, a ideia da mente de Cristo é essa: é você assumir o dano do outro. Tem situações que você vai estar certo, mas você assume o dano do outro. Você vai assumir o dano de acordo com a mente de Cristo, e não por causa da opinião, de se você está certo ou não. Quando nós agimos assim, sentiremos um pouquinho só o que Cristo sentiu por nós, quando assumiu os nossos danos, irmãos. Quem é teu referencial, não é Cristo? Cristo não assumiu o seu dano? Cristo nos ensina a ter misericórdia. Como é que eu não posso ter misericórdia de um irmão, se eu recebo a misericórdia de Deus todos os dias na minha vida? Como é que eu não posso perdoar o irmão, se Deus me perdoa todos os dias? É assumir o dano do outro. Uma igreja, uma família que viver em comunhão, precisa aprender a assumir o dano do outro. É entender muitas das vezes que aquele irmão que te tratou de uma forma diferente, ele não está bem. Então, em vez de criticá-lo, em vez de murmurar, eu vou orar ao Senhor e falar assim: Senhor, aquele irmão não está bem, porque ele me deu uma resposta, porque ele me tratou tão mal. Aquele irmão, ele se levantou de tal forma contra a minha vida, e para ele ter esse tipo de atitude é porque ele não está bem espiritualmente. Eu vou murmurar, eu vou falar mal? Não, eu vou orar, e vou pedir uma oportunidade para o Senhor, para constrangê-lo, como o Senhor nos ensina, em amor e em verdade. Para haver comunhão, será necessário um esforço a mais, uma caminhada a mais. Ou seja, é necessário sacrifício, irmãos. É necessário matar o orgulho. Mas antes é necessário uma conversa sincera com esse Deus que conhece os pensamentos. Deus conhece os pensamentos. Deus conhece a palavra antes dela chegar na sua boca. E tem coisas, irmãos, que são inegociáveis. Ele nos perdoa. Considerar sempre seu irmão maior do que você, e você ter um coração igual de uma criança. O que uma criança faz? Estão brincando ali duas crianças pequenas. Uma vai lá e bate na outra. Pô, aí a outra sai chorando. Mas daqui a pouco a outra volta e começa a brincar com essa mesma criança. Ter um coração igual de criança, irmãos. Isso será uma bênção na tua vida e na minha vida também. Jesus ensina também uma segunda verdade nos versículos 30 e 32 que nós não lemos. Diante dele não é possível ficarmos neutros. Vai dizer assim: ou fazer a árvore boa o seu fruto bem, ou a árvore má o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, diante dessas verdades, irmãos, é impossível nós ficarmos neutros. Jesus vai dizer assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, já terminando aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Que tipo de pessoa você é nesta noite? Ou, melhor dizendo, qual é a postura que nós iremos tomar diante dessa palavra? Você será aqueles que vai ajuntar? Você será aqueles que vai tomar uma postura de ler a palavra, de orar, de ter uma conversa sincera com Deus e desejar se sacrificar pelo outro? Ou você vai ser aquele que não quer esse tipo de coisa e é aquele que vai espalhar? Todos os ouvintes do Senhor Jesus devem ponderar que quem não for aliado de Jesus é ou torna-se, por causa disso, o seu inimigo. E quem não atua com ele, reunindo, unindo, age
justamente por isso, como quem dispersa, como quem separa. Como é que está o seu coração nessa noite em relação a tudo isso? Eu queria orar com você. Não sei se o pessoal do louvor preparou algo. Se preparou, por favor. Jesus, ele foi categórico em dizer que uma casa, que uma cidade, que um reino dividido fracassará. Existe uma ação maligna para impedir o avanço do reino de Deus. Olha, meu irmão, eu também queria trazer essa palavra para dentro da tua casa, para o teu casamento. Casamento não é fácil. Quando você abre mão do referencial eterno que é Deus, aquele que criou o casamento, que estabeleceu também a igreja, você no casamento nunca viverá a plenitude do amor de Deus, quando você abre mão desse referencial, do amor, da felicidade, da paz. Porque no casamento, você arrumar um marido, arrumar uma esposa, beleza. Você casar e deixar pai e mãe, beleza. Mas se tornar uma só carne, isso é uma ação total do Espírito Santo de Deus. É uma ação total de quem criou você, de quem criou e estabeleceu o casamento. E para isso acontecer, você precisa ter a mente de Cristo e fazer a vontade dEle. Porque ser uma só carne, ser um como Cristo foi com o Pai, é algo que só pode acontecer no Senhor. João capítulo 17, versículo 21 vai dizer assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para haver comunhão, será necessário um esforço a mais. Tem que haver humilhação, sacrifício, destruir o orgulho, tem que oferecer a outra face, é necessário perdoar, 70 vezes 7 se necessário, como Ele nos perdoa, considerar sempre seu irmão maior do que você, e ter um coração igual a de um pequenino. Só assim, irmãos, nós conseguiremos vencer. Existe uma ação contrária, desejando que a igreja não prossiga. Jesus disse para os fariseus assim: olha, nem Satanás é tão burro para dividir o seu próprio reino. Ei, eu expulso pelo Espírito de Deus, pelo dedo de Deus. Eu queria fazer um apelo aqui, 2 apelos nessa noite. Enquanto a gente vai tocar essa música, esse louvor, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e você gostaria de entregar essa vida a Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar dentro de você. Se você nesta noite, você entende que você deve entregar o seu coração, que você deve se arrepender das práticas passadas, eu quero convidar você a orar ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa e recebe a minha vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se existe alguém nos assistindo, se existe alguém aqui no nosso meio que queira entregar a sua vida ao Senhor, essa é a hora. O Senhor te trouxe aqui para isso. Será a melhor e maior decisão da sua vida, permitir ser transformada por Deus. O outro apelo é algo muito sério, e você não precisa se levantar, nem levantar a mão, é você e Deus. Irmãos,
Você quer ser um com essa igreja? Você quer tomar uma posição hoje diante de Deus, aí dentro do seu coração? Se Deus te trouxe hoje aqui, ou Deus ter permitido que você ouça essa mensagem, e você é um desses que por causa de algum motivo na vida começou a murmurar, começou a falar mal de um irmão, começou a dizer que essa igreja não é de nada. Hoje você tem a oportunidade de você e o Senhor dizer: Senhor, me perdoa, Pai. A partir de hoje eu quero ser um com os meus irmãos, custe o que custar. Eu não quero mais falar, não quero mais fofocar, eu não quero mais murmurar, eu não quero mais apontar o dedo. Senhor, começa em mim aquilo que o